Sim, estou aqui com você na Colmeia FM, é muito bom ter a sua participação e a hora de falar sobre saúde mental em tempos de pandemia. Eu recebo ao vivo aqui no estúdio da Colmeia FM em Maringá o psicólogo, doutor em psicologia pela Universidade Estadual Paulista, professor José Roberto Oliveira Santos, ele que também que é coordenador do curso de psicologia do Centro Universitário Ingá, nossa querida Uningá, e atua com temas como políticas públicas para a infância, adolescência e violência. E ele está aqui para conversar com a gente. Seja muito bem-vindo, professor José Roberto. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes da Rádio Colmeia. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Conversar um pouquinho sobre saúde mental. Acho que é muito importante falar sobre saúde mental nesses tempos tão difíceis da pandemia. Como o professor mesmo já disse, tempos difíceis. Por que é importante, professor, falar de saúde mental neste tempo que nós estamos vivendo dentro de uma pandemia? Bom, Rafael, acho que a primeira coisa é entender um pouquinho o que é saúde mental, né? A gente fala tanto de saúde mental. O que é saúde mental? Saúde mental é como eu, enquanto pessoa, eu encaro a vida diária, como eu encaro os problemas, como eu lido com as minhas emoções, com as minhas dificuldades, com os meus conflitos, enfim, de que maneira que eu levo e faço minha vida, né? Enfim, e isso vai determinar, isso vai mostrar para a gente como que eu estou preparado para planejar, conquistar e também enfrentar as dificuldades. Então, saúde mental nada mais é como eu, de maneira bem simplificada, é como eu lido com o meu dia a dia, com as minhas situações e de que maneira eu consigo resolver e encaminhá-las, né? E aí, quando há um problema nessa questão da saúde mental, um desequilíbrio, a gente vê que então que a gente precisa ter um cuidado com a saúde mental. E dentro de uma pandemia, isso aumentou demais. A gente já vê isso daí nas nossas comunidades, no nosso dia a dia, que essa preocupação cresceu demais, né, professor? Com certeza, Rafael. O problema, exatamente, a gente, então, como eu estava falando, a saúde mental, o que é? Você vai trabalhar, então, vai tentar ter uma vida, né? A gente aprende durante toda a nossa vida a ter a nossa própria vida. Então, você construir seus sonhos, construir a sua vida. E, de repente, o que a pandemia fez? A pandemia virou isso de ponta cabeça. Sim. Não é? Então, ela nos tirou essa oportunidade desse planejamento, de lidar com determinadas situações e fez com que tudo isso viesse ao mesmo tempo. Então, de um dia para a noite, você teve que lidar com problemas, com a questão familiar, com a questão de trabalho, com a questão de perda, com a questão de luto, com a questão da morte. Uhum. Lógico que tudo isso acontece durante a nossa vida. Sim. Normalmente já vai acontecer durante a nossa vida. Mas a pandemia fez com que esse processo todo se tornasse muito acelerado. E aí, lógico, as pessoas viram, então, que a saúde mental delas, elas começaram, então, a ter dificuldades, né? E aí a gente vê hoje, então, que a pandemia, então, ela também, além da questão econômica, da questão da saúde em si, física, ela também produziu efeitos na saúde mental. Como que eu vou me organizar no dia a dia, diante de tantas questões, diante da questão mesmo da saúde, se eu consigo continuar ou não, enfim. E aí isso causou, a gente vem acompanhando, principalmente no nosso dia a dia lá na Uningá, as questões dos transtornos emocionais cresceram de maneira muito, muito forte. Por exemplo, transtornos ligados à ansiedade, quer dizer, você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe o que vai acontecer. Transtorno ligado à depressão. Algumas pessoas entraram no processo depressivo porque realmente perdas familiares, perda de trabalho, perda do padrão de vida, enfim, tem toda uma situação muito complicada aí, né? E também situações de estresse, né? Porque você também não sabe como lidar com a situação, qual a melhor solução você tem. Fobias. Tem muita gente que ficou com medo de sair em público. Tem gente que tem medo hoje de sair em público, de ser a pessoa não quer tocar mais em nada. Exatamente. Então, tudo isso veio afetar a saúde mental. Então, como eu estava dizendo, aquilo que você pensou e planejou durante a sua vida de construir a sua vida, de repente, abruptamente, é afetada por uma questão da pandemia e faz com que você, em pouco tempo, se reorganize. Algumas pessoas conseguiram, algumas pessoas estão conseguindo passar por esse processo, outras não. Outras precisam de apoio, estão precisando de apoio.
né, para superar esse momento. Estou conversando com um psicólogo, doutor em psicologia pela Universidade Estadual Paulista, o professor José Roberto, ele que é coordenador do curso de psicologia do Centro Universitário Ingá, a nossa Uningá. E professor, qual o papel da psicologia para contribuir neste tema? Então, Rafael, primeiro uma outra coisa interessante falar, né, sobre a psicologia, que é exatamente essa, que as pessoas falam assim, vou no psicólogo, você está louco, né? Você está louco? Não é nada disso. O psicólogo é um profissional da saúde, como todos os outros profissionais da área de saúde, enfim, ele contribui para o desenvolvimento das pessoas e das instituições. Não é? Então, se a pessoa está passando por um determinado momento, uma dificuldade que ela não consegue, né, transpor ali para os seus meios normais, o psicólogo é esse profissional que vai ajudar a pessoa a passar por esse momento difícil, a superar essa dificuldade. Principalmente agora na pandemia, né, a psicologia, o psicólogo, ele vem então trabalhando tanto com pessoas como com as instituições. Né? Eu vou dar um exemplo aqui até bem simples. Por exemplo, agora a gente está para voltar às aulas. Isso. E aí fica aquela dúvida para os pais, para as escolas, enfim, o que eu faço? Né? Voltando a falar, gera uma instabilidade emocional. Sim. Né? O profissional da psicologia, ele vai entrar nesse campo, ele vai fazer um trabalho junto com a escola, fazer um trabalho junto com os pais, né? Lidar com essa ansiedade de retorno às aulas, né? Trabalhar também com os professores, por exemplo, que também estão na linha de frente ali. Então, o profissional da psicologia, ele atua nesse sentido de que buscar soluções, buscar, né, retomar algumas coisas que, né, na nossa vida antes da pandemia. A gente não sabe se a pandemia, algumas coisas vão ficar, enfim, a gente não sabe ainda o final de tudo isso, mas ela nos mostra exatamente isso, que a gente precisa, né, se reorganizar, enfim, vai precisar se reorganizar enquanto pessoa, enquanto instituições, no trabalho mesmo. Muitas pessoas tiveram que mudar seu local de trabalho, Então, assim, e o profissional da psicologia, ele vem nesse sentido, ele vem contribuir com as pessoas a lidar, a atravessar essa fase difícil da pandemia. Tá? E o que a gente vem percebendo também, o professor citou a questão da escola, a gente vê na questão da criança também, porque não é somente o conteúdo que a criança perdeu ao longo desses 2 anos aí de pandemia, essa questão da saúde mental também da criança, essa falta de relacionamento com os coleguinhas, com os professores, isso também vai ter que ser trabalhado por um bom tempo, né, professor? Com certeza, foi muito bem lembrado. Essa questão é mais importante, às vezes, até que dependendo da própria aprendizagem em si. Sim. A aprendizagem, a gente sabe que a criança ela tem o tempo dela, ela vai aprender, ela vai, enfim, né, a questão da escrita, e todo o processo de desenvolvimento aí da aprendizagem. Mas como você colocou muito bem, a questão do vínculo com outras crianças, o vínculo com a escola, o vínculo com os professores, isso é muito importante, porque depois da família, né, a criança, tem muita criança que passa mais tempo na escola que às vezes com a própria família. Né? E de repente a criança ela se viu fora nesses 2 últimos anos, né, de um convívio familiar, convívio escolar mais regular. Sim. A gente vem, né, voltando aos poucos, né, a gente sabe das tentativas e sabe dos protocolos de saúde, as crianças voltaram para a escola, mas ainda com muito receio, com muito medo, os pais também estão com muito temor, enfim. Então o psicólogo nesse momento ele vai contribuir sim com mostrando para a família a questão da importância da criança retomar a escola, lógico, de uma maneira segura, com os protocolos de saúde, mas também com os pais também, mostrando para os pais também que há essa possibilidade de crescimento, né, social e emocional da criança. Estou conversando com o psicólogo, doutor em psicologia, coordenador do curso de psicologia da Uningá, professor José Roberto. Professor, e que lições e conclusões que nós podemos tirar dessa pandemia? Rafael, então, como falando, a gente ainda está em pandemia, né? Estamos em pandemia ainda, né? A gente, no final do ano, a gente pensou que ela estava, né, num momento mais... E, de repente, você vê o número de casos aí crescendo novamente. Se você vê novamente um quadro aí de internações. E o que a gente pode já pensar? Eu acho que isso a gente já pode começar a pensar sobre a pandemia, pensando nessa questão da saúde mental, né? Eu acredito que ela
é que ela tem impacto em duas situações, na questão pessoal e na questão coletiva. No lado pessoal, a primeira questão é o que é? Eu tenho que olhar mais para mim, eu tenho que olhar mais para minhas relações, eu tenho que cuidar mais de mim e das pessoas que estão à minha volta, né? A pandemia veio mostrar o quanto nós somos frágeis enquanto seres humanos, né? Quem imaginar, por exemplo, que ir ao mercado, por exemplo, poderia ser um risco. Né? Eu me lembro muito bem que quando instalou a primeira a questão da enfim, das restrições, você ia ao mercado, aquela fila, as pessoas, um silêncio, não há fila, ninguém podia entrar, todo mundo no mercado, aos poucos você... Então, quem imaginaria que isso, né, poderia... E lógico, também a gente teve perdas, né? A gente perdeu pessoas queridas, familiares, amigos, parentes. Então, o primeiro plano é esse, a fragilidade da nossa vida. Sim. Né? Nós somos muito frágeis e isso é importante. Então, a gente preservar as relações humanas, preservar a família, preservar fazer com o que eu gosto realmente, me cuidar, né? Então, esse eu acho que é a primeira lição, é a mais importante desse processo que a gente pensa, né, em pandemia, enquanto pessoa, enquanto crescimento pessoal, enquanto crescimento, né, das minhas relações, de que maneira que eu saio dessa pandemia. O segundo plano é o coletivo, né? A gente sabe que a pandemia ela veio aí, trouxe para nós alguns dados muito preocupantes. Como a questão da violência familiar, a violência contra a mulher, né, que cresceu de maneira assustadora, né, a violência contra a criança, idosos. Então, os mais frágeis estão sofrendo muito com a pandemia. Exatamente por quê? Porque a violência, né, acontece na maioria das vezes, dentro de casa. Sim. Né? Então, e os números mostram para a gente que esses cresceram de maneira assustadora. Então a gente também precisa saber que sociedade é essa que nós estamos vivendo. Perfeito. Né? Isso também faz parte da saúde mental. Né? Pensar assim, outro dado que está chocante aí, eu escutei você falando, a fome. Sim. As pessoas estão passando fome. Né? Lógico, muitos perderam o emprego, muitos perderam a renda, né, da cada pandemia, a economia. Então, como que isso nos afeta enquanto pessoas, enquanto famílias, enfim. Isso também é importante, tá? Então, pensar também enquanto construção social. Porque não adianta eu falar bem da minha saúde mental, eu estou ótimo, estou bem, mas eu tenho um problema na minha família, eu tenho um problema com o meu vizinho também, eu saio na rua, eu vejo fome, eu vejo violência. Então, logicamente, isso vai afetar a minha saúde mental. Então, eu acredito que as lições, elas vêm nesse sentido. A gente tem que trabalhar em dois planos agora, exatamente na questão da saúde pessoal, enfim, de que eu posso melhorar, o que eu posso mudar, o que eu posso crescer, que lições que eu vou tirar desses momentos difíceis, e também quais são as possibilidades sociais, né? Enfim, o que a sociedade, o que essa pandemia deixou a gente aí e mostrou para a gente. Que a gente precisa melhorar muito enquanto sociedade também. E professor, lá na Uningá, a clínica de psicologia tem feito um excelente trabalho também em prol da comunidade, né? Com certeza, Rafael, com certeza. Não só a clínica da psicologia, mas, né, a Uningá como um todo, né, ela foi chamada a receber, né, a questão da pandemia, né, os nossos alunos, eu falo da psicologia, mas também acho que estende a todos os cursos da área da saúde. A gente foi chamado a receber, né, e contribuir nessa travessia da pandemia. Né? Então, assim, a gente buscou nos adaptar a nossa formação, adaptar que o aluno aprenda também a lidar com essa pandemia, que também é novo. Para nós todos foi muito novo, enfim. Então, assim, a gente, como instituição de ensino, precisou mudar, precisou crescer. Né? Estamos recebendo, né, pessoas exatamente que ficaram com sequelas da pandemia. Na clínica de psicologia, a gente tem recebido pacientes, né, de Maringá e região. Né? Lá a gente faz um atendimento, né, gratuito, enfim. A gente está com uma fila enorme de atendimento, a gente não consegue dar conta, mas exatamente para tentar contribuir com as pessoas. Né? Nessa questão. Também, no caso da psicologia, os estágios na escola também, ajudando as escolas estaduais, contribuindo
com a questão dos professores, os alunos também estão com trabalhar o receio dos alunos de voltar para a escola, né, nas empresas, enfim. A gente fez uma série de ações, né, mais próximo do curso de psicologia, pensando nessa questão desse retorno, né, pensando nessa questão de retorno a uma normalidade, né, mas e o aluno, principalmente, ele sendo preparado para isso. Essa realidade que vem agora adiante, né, a gente sabe que muita coisa vai mudar, já mudou, né, e preparar o nosso aluno, né, enquanto instituição, acho que isso é muito importante para esse novo desafio aí que a pandemia nos colocou como, né, à frente. Eu conversei com o professor Dr. José Roberto Oliveira Santos, psicólogo, coordenador do curso de psicologia do Centro Universitário Ingá, Uningá. Professor José, muito obrigado pela sua participação e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço a oportunidade, Rafael. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo alcance, né? Exatamente, você como comunicador, enfim, né? As pessoas, famílias. E é isso, né? A gente trabalhar conjuntamente enquanto comunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor. Este foi o tema Saúde Mental em Tempos de Pandemia, no oferecimento da Uningá 918. Bom dia. 98.7 Colmeia FM.